Hoje eu quero repartir com os irmãos, falar com os irmãos sobre esse tema, desfrutando do poder transformador de Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Bom, na Bíblia, a linguagem de hoje, você vai ter esse texto descrito dessa forma aí, como está nessa tela. E uma coisa que eu quero dizer para você, ter uma vida transformada é possível, quando desfruta do poder que pode causar essa transformação. Na verdade, essa palavra veio ao meu coração pensando na minha própria vida. Tenho pensado nos últimos tempos o que tem sido mudado na minha vida, o que Deus tem alcançado ao longo dos anos no meu coração. Eu tenho pensado muito sobre o poder de Deus, pensando naquilo que Ele é capaz de fazer em nós e também através de nós. Quando eu penso no poder de Deus, eu penso no poder criador dele. Lá no início de tudo, né, quando ele disse, uma das partes haja luz e houve luz, né, não tinha nada. E ele fez com que existisse tudo aquilo que nós conhecemos hoje. O poder transformador do Senhor, lá no Egito, quando ele ministrou aquelas pragas, né, para tirar o povo do Egito, transformando, fazendo coisas diferentes, mostrando o poder dele para que o povo percebesse o grande poder que ele tinha. No Novo Testamento, o Senhor Jesus transformando água em vinho, né, mostrando também o poder que ele tinha para fazer as coisas diferentes daquilo que nós até então estávamos acostumados a ver. Né? Então eu penso naqueles dias, como que o povo ficava maravilhado com tudo aquilo que estava acontecendo. E eu quero dizer para você já de início que o mesmo poder criador, o mesmo poder transformador, o mesmo poder curador, né, que aconteceu lá nos dias do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, na vida de Jesus, esse mesmo poder está à nossa disposição hoje, porque Deus não mudou, ele continua sendo o mesmo Deus. Então, o texto diz tudo o que eu quero. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Eu achei incrível, né? Quando o apóstolo Paulo ele começa a analisar o poder de Deus através da ressurreição. O livro de Filipenses faz parte daqueles livros chamados livros de cartas de prisão. Então, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão são cartas que o apóstolo Paulo escreveu quando ele estava preso. Então, é interessante o que ele tinha na mente e no coração estando encarcerado. Então, aqui nós temos o livro de Filipenses. E quando você olha o livro de Filipenses, o tempo todo o apóstolo Paulo ele vai estar falando sobre a alegria em meio às provações, a alegria em meio às tribulações. E ele vivencia isso na vida dele. E aí, quando ele olha para Jesus, e quando ele olha para a ressurreição do Senhor Jesus, e tudo aquilo que, na verdade, aconteceu com ele mesmo, ele diz em Filipenses 3,10, tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Eu achei incrível. Essa tradução é da nova linguagem de hoje, mas eu quero destacar para você, eu posso falar tudo o que eu quero. Então, ter uma vida transformada é possível quando desfruto do poder que pode causar essa transformação. Mas eu preciso querer isso, tá bem? Então, eu queria que você ficasse com isso na mente, na sua mente, que você precisa querer esse poder, aquilo que está à sua disposição, na minha disposição, para a gente poder ter essa vida transformada e desfrutar daquilo que Deus tem para a gente. E aí, o apóstolo Paulo fala, olha, eu quero conhecer, quero sentir em mim o poder. Que coisa incrível! Às vezes nós, ao longo dos anos, né, a gente vai perdendo um pouquinho daquilo que a gente sentiu lá no início da nossa conversão. O primeiro amor, ele vai se apagando, ele vai dando lugar a outras dificuldades da vida, e a gente acaba não mais percebendo o poder de Deus, a grandeza do poder de Deus na nossa vida. Então, eu queria desafiar você a pensar nisso. A pandemia, essa Covid-19, ela mudou o nosso mundo, né? O mundo ao nosso redor, o mundo todo, na verdade. Além de uma devastadora perda de vidas e de impacto na saúde física, emocional das pessoas, houve também uma perturbação aí social e econômica. Então, a Covid, o vírus, ele veio trazer aquele sentimento de morte, de luto,
esses últimos 10 dias, eu perdi várias pessoas, amigas, conhecidas, por conta dessa Covid. Então, trouxe esse sentimento de perda mesmo, de luto. O apóstolo Paulo, quando ele fala no livro de Filipenses, se você ler o capítulo 3, você vai perceber que ele fala, olha, eu perdi muitas coisas, perdi muitas coisas, mas uma coisa eu quero dizer para vocês, eu não faço questão daquilo que eu perdi, porque eu encontrei algo maior em Cristo. Filipenses capítulo 3, versos 4 a 8, tem uma palavrinha sobre isso. Ele diz, eu achei muito mais em Cristo. Então, eu fico bem quando eu penso naquilo que eu encontrei em Cristo. E aí, quando a gente pensa no poder da ressurreição, a Covid pode ter trazido esse sentimento de luto, de morte, mas a ressurreição nos trouxe vida, nos trouxe aquilo que não é só um sentimento, é real, é fato. A ressurreição do Senhor Jesus nos trouxe vida. E a palavra de Deus diz que essa vida é vida em abundância, porque é uma vida eterna. Olha só aquilo que nós temos em Cristo. O que a ressurreição pode fazer por nós? A ressurreição, ela nos dá esperança, não é? Porque ela traz de volta aquilo que está morto. Então, quando eu penso no poder de Deus, através da ressurreição do Senhor, se alguma coisa no caminhar da vida você permitiu que morresse em você, algo que era para estar vivo, traga de volta, porque a ressurreição ela tem esse poder de trazer de volta aquilo que está morto. E o Senhor Jesus ele voltou à vida para que eu e você pudéssemos também ter uma vida nova. Então, a ressurreição ela também faz com que todas as coisas sejam possíveis. O apóstolo Paulo fala, olha, Jesus ressuscitou dos mortos, permaneceu vivo, e ele diz, olha, tudo aquilo que eu perdi não se compara com aquilo que eu ganhei em Cristo. Então, a ressurreição torna as coisas que eu posso até achar impossível, possíveis nele. A ressurreição também nos traz coragem para vivermos uma vida diferente, porque a ressurreição me faz saber que eu vou viver para sempre, a minha vida muda totalmente, a minha perspectiva de vida muda, porque agora eu posso olhar para o futuro e eu sei com quem eu estarei no futuro. Então, esse poder da ressurreição faz com que eu vivencie coisas diferenciadas. A pergunta que fica para a gente será que quando eu penso em mudanças na vida, quando eu penso no poder transformador de Deus, aquilo que pode mudar a minha vida, a pergunta que fica para a gente no meio de todas essas coisas que a gente caminha vivendo, vivenciando, eu quero mesmo mudar? E aí a palavra não confunda não se sentir pronto para mudar com não querer mudar. Porque, na verdade, a gente precisa estar pronto para mudar o tempo todo. Às vezes, nós não queremos mudar. Há certas coisas que nós adquirimos ao longo da vida que a gente gosta daquilo, e a gente sabe que até não deveria estar lá na nossa vida, mas a gente vai levando, e aquilo vai ficando, sendo parte do nosso caminhar. Alguns até perguntam assim, o que mudar quando não consigo mudar? Opa, pera lá. Nós estamos falando de um poder transformador, um poder que é capaz de mudar a minha vida e a sua. É o poder da ressurreição em Cristo Jesus. Você pode imaginar o tamanho desse poder? Quando você pensa naquilo que estava morto e por causa desse poder de Deus, de repente, a vida veio novamente. É um poder tremendo, é um poder imensurável. E aí, quando a gente pensa nesse poder, não tem como eu falar que não posso mudar, que eu não posso ter uma vida diferente, que eu não possa viver de uma forma diferente diante de Deus. Bom, vamos falar sobre isso, desfrutar do poder transformador de Deus. Agora, uma coisa importante, e às vezes a gente fica pensando, eu já conheço Jesus, mas por que então que as coisas continuam da mesma forma que era antes? Por que isso acontece? E aquela pergunta que vem, sempre, por que eu não consigo mudar? E às vezes as pessoas dizem assim, quero mudar de vida, mas não sei como fazer, e nem tenho forças para mudar. E às vezes, como eu disse, a mudança não acontece porque nós não queremos mudar. Mas eu não sei se é o teu caso. Se você tem lutado aí através dos anos com alguma coisa na tua vida que você gostaria muito que fosse diferente, e as coisas continuam do mesmo jeito, e entra ano e sai ano, e semana após semana, mês após mês, e a coisa continua do mesmo jeito, e de repente você fala, eu preciso mudar, alguma coisa tem que mudar. E aí você se debruça diante do Senhor e fala, Senhor, por que eu não consigo mudar? Bom, a temática da nossa palavra nessa noite é que talvez
você não esteja desfrutando desse poder transformador. Desfrutar é fazer uso, desfrutar é utilizar aquilo que está disponível. Então, desfrutar é você não simplesmente ter, mas usar, fazer com que aquilo seja real na vida, no caminhar da vida do dia a dia. Então, por que não consigo mudar? Talvez seja porque você não tem vivenciado esse poder transformador, ou desfrutado desse poder transformador. Uma das coisas que acontece muito aí fora, e a gente tem essa estatística, né, que os livros mais vendidos no país são os de autoajuda. Tem alguns até que fazem um trocadilho. Não fica procurando livros de autoajuda, procure ajuda do alto. Né? Já viram isso? Alguns fazem isso, né? Não fica procurando livro de autoajuda, mas procure ajuda do alto. A revista Veja, alguns anos atrás, reportou que no Brasil, a publicação desses livros teve um crescimento de mais de 700%. E que as pessoas na idade de 20, 30 e 40 anos são os que mais procuram esses livros. E a mensagem desse livro? O que traz esses livros que falam sobre mudança, de transformar? Você quer mudar. Então, vou ler um livro, vou procurar alguma coisa que me ajude. Bom, o livro diz assim, seja positivo, acabe com seus hábitos antigos. E aí vem a pergunta de novo, mas tem uma questão, onde é que eu consigo poder para mudar isso? Como é que eu posso mudar hábitos? Hábitos não se adquire da noite para o dia. Hábitos vêm ao longo da vida. E aí, o que eu vou fazer para mudar esses hábitos, não é? Bom, a questão, irmãos, é que esses livros de autoajuda, eles têm como foco principal aquilo que é o exterior, a parte externa. Até ajuda alguma coisa, né? Mas a questão é que tudo toca no exterior, a parte de fora da pessoa. E a gente sabe que a verdadeira mudança, ela começa de dentro para fora. As coisas começam mudando a nossa mente, né? Tem uma frase que diz, mude a sua mente, mude o mundo. E aí, se você mudar a sua mente, você vai começar a mudança a partir de você. E alguns programas de televisão, eu creio que você já deve ter visto isso, prometem essa mudança, mudar a vida das pessoas, mudando aí o penteado delas. Já viram aí o programa, né, que renova a pessoa, muda o penteado, arruma os dentes, né? Mudando a roupa. Tem programa que até muda a casa da pessoa, para possibilitar que a vida da pessoa também mude. Bom, isso é bom, né? Isso é bom. Bom, mas aí, o que acontece com essas mudanças? São passageiras, mudanças rápidas. Acabou o dinheiro, a mudança foi embora, né? A chapinha que foi feita, né? Naquele penteado bonito, passou o tempo, acabou. Aquela casa aqui foi reformada, não teve manutenção, logo ela está feia novamente. Então, as mudanças externas, elas têm essa tendência de logo, rapidamente, se estragar. Só existe um poder capaz de gerar mudança duradoura, e é o poder de Deus, que primeiro toca no interior da gente, o coração da pessoa. E aí, é aí que começa a verdadeira mudança. Portanto, eu quero trazer para você uma boa notícia. Há esse poder sobrenatural revelado pela Bíblia, que é o poder que eu e você precisamos para ter essa vida mudada. Agora, veja esse verso, o verso que nós vemos de Filipenses, capítulo 3, verso 10. O apóstolo Paulo diz, tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Bom, a questão é, tudo o que eu quero, eu gostei dessa imagem, porque parece que a nossa vida ela entra com tipo efeito dominó. A tendência sempre parece que vai caindo, 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 e a gente não se apercebe que a gente pode dar um basta naquilo. Então, hoje, eu quero dizer para você que não importa a dificuldade, o problema que você está passando, você pode dar um basta. E aí você fala assim, eu quero mudar, e tem que ser agora. Eu quero mudar e precisa ser agora. A minha vida precisa ser diferente daqui para frente. Se você já conhece Jesus, aleluia, você tem disponível esse poder transformador para mudar a tua vida. Se você não conhece Jesus ainda como Senhor e Salvador da tua vida, você precisa buscá-lo, você precisa conhecê-lo urgentemente, para que a tua vida mude, para que você possa usufruir desse poder transformador e dar um basta. Em Efésios capítulo 1, versos 19 e 20, o apóstolo Paulo, ele fala sobre esse poder e diz assim, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Vocês viram aí como que ele faz a comparação, o apóstolo Paulo? Ele diz, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Olha aí,
incomparável grandeza de um poder para com aqueles que creem, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder que está aí para você e para mim, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. O próprio Deus fazendo tudo que estava morto voltar à vida. E Cristo sendo, então, o precursor de tudo isso. É incrível, irmãos, o poder que nós temos à nossa disposição. A palavra poder, nesse versículo que nós vimos aí anterior, ele lembra a palavra dinamite, que é um explosivo químico. Como usa dinamite? Uma montanha é arrancada do caminho. Um prédio vem ao chão. Uma pedreira vira cascalho. Você imagina o poder de uma dinamite? Né? Como que ela muda toda a estrutura, tudo aquilo que está perto dela. E aí veio a seguinte pergunta para mim, e eu quero passar para você também. Quais são as coisas, digamos, entre aspas, assim, normais em minha vida, que precisam ser substituídas por algo novo e melhor? Como é que eu posso aprofundar o meu conhecimento e experiência pessoal do poder da ressurreição de Cristo? O apóstolo Paulo falou, eu quero conhecer e sentir esse poder. Pergunta a você, você tem vivenciado o poder de Deus na tua vida? Esse poder que transforma, que a cada dia, quando você levanta pela manhã, né? Amanhã, quando você pensa na segunda-feira, eu sempre digo, né? Não é uma segunda-feira brava, não pode ser, porque a segunda-feira também é um dia que o Senhor fez, não é verdade? Então, quando você levanta segunda-feira, este é o dia que o Senhor fez, regozijemos e alegremos dele. Não é uma segunda-feira brava, pode ser difícil, porque começar a semana é sempre difícil, mas não é aquela segunda, não é o dia do Senhor, foi ele que fez, né? E aí você experimenta o poder de Deus transformando a sua vida. Talvez na manhã você vai encarar um dia difícil, tem uma responsabilidade enorme, uma decisão grande para tomar, e aí você, o recurso que você já fez, tinha que fazer, e agora você tem o recurso. É descansar no poder de Deus, né? Descansar no poder que ele tem para que você possa caminhar com ele. Mas olha, talvez você está dizendo para o Senhor, Senhor, eu já tentei de tudo, Senhor, eu já fiz de tudo, mas eu não consigo. Talvez você possa até dizer isso para ele. Mas uma coisa ele está dizendo assim para você, filho, não desista. Eu estou contigo. Eu estou contigo. E aí, pai, então por que eu não ouço a sua voz, se o Senhor está comigo? Então, talvez, mais uma vez aqui, eu digo para você, talvez aqui você não esteja desfrutando do poder. Você sabe que tem o poder para você, na tua vida. O Espírito Santo habita em você porque você é filho de Deus, não é? Você já o conhece, mas o Espírito Santo não tem tido liberdade para agir em você, para fazer de você, de fato, uma nova criatura, de fato, de verdade, usufruindo do poder transformador. Bom, que bom pensar nisso, né? E eu quero trazer para você aqui algumas lições sobre essa questão desse poder transformador que é o poder de Deus. Primeira lição, eu preciso querer o poder que está disponível para mim. Primeira lição é essa. Se você tem um poder que está aí, usufrua, você precisa querer, assim, eu quero isso para mim, eu quero vivenciar isso. O apóstolo Paulo fala, eu quero conhecer e sentir. Pensa nisso. E ele até fala assim, eu quero também ser participante dos teus sofrimentos. Essa parte ninguém gosta, né? Usufruir do poder de Deus, legal, mas usufruir, passar pelo sofrimento, essa parte, olha, você viu que eu nem dei ênfase nessa parte, não é verdade? Estou dando ênfase no poder de Deus. Mas em Efésios 19 diz como é grande o seu poder que age em nós. Já vi esse texto lá atrás. Que age em nós, os que cremos. Como é grande esse poder. Eu preciso querer. Se você não quer, não tem como acontecer a mudança, não tem como acontecer a transformação de vida, aquilo que o Senhor tem realmente no seu caminhar. Então, a pergunta é, por que não deixamos Deus agir? Por quê? Bom, uma das coisas que acontece comigo, eu não sei se acontece com você, eu sou um cara muito ansioso, eu sofro muito com isso. Já aprendi muito, mas ainda preciso aprender mais. E Filipenses 4 diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Então, lembrar que não importa o que você esteja passando, fale com Deus, coloque lá tudo, né? Ali diz, coloque diante dele pela oração e súplica, fale com o Senhor, Senhor, eu estou aqui, eu quero, como nós cantamos agora há pouco, né?
Eu quero viver essa mudança. Jesus Cristo mudou o meu viver. Então, a gente precisa lembrar desse detalhe importante que o Senhor deseja realmente mudar na nossa vida. E aí, uma canção que nós cantamos hoje também, do Jader, com o irmão Jader, né? Me leva onde eu possa ouvir tua voz. É isso, amados. A gente precisa ter intimidade com o Senhor. Você me leva para aquele lugar que eu vou poder ouvir a tua voz, porque eu quero o teu poder. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero sentir a tua presença, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. É uma decisão, irmãos. Eu preciso querer, tá bem? Lembre-se disso. Se você não quiser, nada vai acontecer. O Senhor trabalha quando nós nos dispomos a mudar e querer as coisas. Alguns versos que nos ajudam nesse querer, nessa disposição em querer. Olha só, Isaías 43:13 diz assim: ainda que houvesse dia, eu era. Opa, está falando sobre Deus. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, Deus, quem impedirá? Ô, meu querido, você tem um poder enorme à disposição da tua vida para ter uma vida espiritual fortalecida em Deus. E esse fortalecimento vai acontecer quando você buscar o Senhor através da leitura da sua palavra, através da oração. E aí, o texto bíblico de Isaías diz, olha, agindo eu, o próprio Deus está dizendo, quem vai impedir? Quem é que pode mudar, impedir essa mudança? Ninguém. Porque Deus é Deus para fazer aquilo que lhe apraz. E se você permitir o agir de Deus na tua vida, você vai ver mudanças incríveis acontecendo. Efésios 3,16 diz assim, o apóstolo Paulo, mais uma vez, oro para que, com as suas gloriosas riquezas, eles fortaleçam no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Olha, o apóstolo Paulo dizendo, a igreja de Éfeso, quer dizer, eu oro, eu peço a Deus para que ele fortaleça vocês. Lembra que a mudança começa onde? Lá dentro, é de dentro para fora, começa uma mudança da nossa mente. Então, olha, eu oro para que com as suas gloriosas, ele os fortaleça, gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do Espírito Santo. Irmãos, esse poder vem pelo agir do Espírito Santo, e as mudanças começam de dentro para fora. Precisa primeiramente mudar a mente, para que as coisas de fato aconteçam na nossa vida. Bom, continuando aqui alguns versículos, né? O Salmos 105, verso 4 diz assim: recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Você está fazendo isso? Eu confesso aos irmãos que às vezes eu me perco na caminhada, no meio da caminhada. E às vezes eu sou como... alguém disse assim, uma ilustração que eu ouvi muitos anos atrás, né, alguém tem uma Ferrari na sua garagem. Uma Ferrari. Você já imaginou o poder de uma Ferrari? Né? A potência que tem aquele motor de uma Ferrari. E as pessoas vê aquela Ferrari sempre na garagem da pessoa, um carro muito bonito, muito poderoso, potente. E aí alguém pergunta, escuta, mas por que você não anda com o teu carro? Por que você não sai com essa tua Ferrari? Porque eu não coloquei combustível, não tem gasolina. O que adianta? Você tem uma Ferrari dentro de você, você tem todo o poder, mas não usa. Precisa colocar o combustível, você precisa se fortalecer, né? E aí recorra ao Senhor, busque sempre a sua presença. E aí a promessa do Senhor, então, em Lucas 2, 19, 119, 11, 9 e 10, desculpa, gente, Lucas 11, 9 e 10 diz, por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então, você precisa lembrar que se você buscar o poder de Deus, você vai ter. Você precisa querer, mas está à sua disposição para que a tua vida e a minha sejam mudadas. Eu, às vezes, passo dias e dias, mas não está acontecendo nada. Mas por que, Dorival? É porque eu não estou buscando que aconteça. Eu só estou vivendo a mesmice do dia a dia. Só aquele vai e vem, né, do dia, e eu não estou buscando o poder de Deus para que haja transformação, para que minha visão seja mudada, a minha vida seja moldada através do poder do Espírito Santo dele, que habita em mim. Bom, vamos lá. Continuando esses versículos, Jeremias 29, 13 diz, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Então, se você quer esse poder que está disponível para você, procure o Senhor. E se você o buscar de todo o coração, você vai encontrar.
Salmo 119, 10 diz: eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Você conhece a nossa vida, amados? Ele sabe o que está aqui dentro. Ele sabe até quando nós o buscamos da forma correta, ou quando nós estamos fazendo só pro forma, só para dizer que leu a Bíblia, só para dizer que, se por acaso alguém perguntar se eu li a Bíblia, eu vou dizer que li. Mas nem lembro mais do que leu. Aquilo não faz parte da vida, não é? Efésios 3:20 diz: há aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja honra, glória, força e poder. Né? A continuidade do versículo. Há aquele que é capaz de fazer infinitamente. Lembra, gente, que esse poder é o poder de Deus, é o poder infinito. O que você pode agradecer a Deus hoje que Ele fez na sua vida? Bom, primeiro, então, eu preciso querer esse poder que está disponível para mim. Segundo, eu preciso querer esse poder que pode cancelar o meu passado. Segunda lição importante aí, quando eu olho para esse poder transformador de Deus. Eu preciso querer porque esse poder que está à minha disposição é um poder que pode cancelar o meu passado. Então, o que acontece, amados, é que, às vezes, eu não consigo ir para frente, eu não consigo mudar as coisas hoje, porque eu estou preso ao meu passado. Ainda que eu já crie em Cristo Jesus, ainda que eu já entreguei a minha vida para Ele, ainda assim o meu passado continua lá, me atormentando, porque eu não me desvencilhei do passado. Então, eu queria dizer para você que, mesmo que eu e você tenhamos vivenciado fracassos na vida, toda pessoa sofre fracassos, comete pecados, guarda lembranças amargas, e às vezes ela até diz: se eu não tivesse feito isso, ou fracassei, vou pagar por isso o resto da minha vida. É claro, irmãos, que há pecados que têm consequências aí, olha, né, para a vida toda. Mas uma coisa boa para você e para mim é que esse poder que nós temos à nossa disposição, ele anula toda a nossa história passada. Ele anula toda a nossa dívida. Veja que nós lemos lá em Colossenses 2, 13 e 14. Partindo lá do finalzinho do versículo 13. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida, com seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Que coisa gloriosa, irmãos. Que coisa tremenda saber que esse poder que eu tenho à minha disposição, ele tem poder para cancelar o meu passado, para fazer da minha vida uma vida nova, genuína em Cristo, tudo novo, de novo. E eu e você podemos desfrutar disso a partir do nosso querer, né? Esse poder que pode cancelar, esse escrito de dívida que havia contra nós, foi anulado pelo sangue do Cordeiro. E uma coisa jóia, né, para a gente pensar nisso, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Quando a gente olha para todo esse contexto de passado, o Senhor Jesus, quando ele vai lá para a cruz, lá diz assim: ele acabou com essa conta pregando na cruz. E eu acredito que você sabe disso. Quando o Senhor estava lá na cruz, as últimas palavras dele, lá na cruz, ele disse: está consumado. Você já ouviu isso, né? Está consumado. E está consumado quer dizer tetelestai, que quer dizer totalmente pago. Tetelestai no grego quer dizer totalmente pago. Irmãos, a ressurreição do Senhor Jesus, ela mostra para você e para mim o grande poder que está implícito nisso, de trazer a vida de volta, a ponto de que essa vida que eu tenho em Cristo agora é totalmente nova. É como se fosse, então, uma página em branco. É isso, uma página em branco. Você começa a escrever de novo uma nova e linda história a partir de Cristo. Isso é tremendo, é muito gostoso. Então, a ressurreição de Cristo ela é poderosa para estimular a nossa fé, para nos encorajar pelas respostas às nossas orações quando falamos com Deus, até quando pedimos coisas difíceis para Ele. Irmãos, Deus está tentando aqui nos ensinar, através das palavras do apóstolo Paulo, que há uma eficácia nesse grande poder que Ele exerceu em Cristo. E tudo isso está à nossa disposição. E a coisa mais importante que eu quero dizer para você: tetelestai, está consumado, está pago.
Você não precisa mais ficar vivenciando o passado. O poder que você tem, esse poder transformador de vida, está dizendo para você que em Cristo Jesus, tudo que era outrora do seu passado, que às vezes te envergonhava, que às vezes dizia para você, olha, você não serve para Deus, o Senhor Jesus diz, olha, o teu escrito de dívida está pago. Coisa tremenda, coisa gloriosa. Então, Deus pagou a conta dos meus pecados e dos seus pecados. E eu queria dizer para você que isso faz toda a diferença. No livro de Jeremias 31, 34, está dizendo, olha, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais me lembrarei das suas maldades. É o que Deus faz. Às vezes eu fico preocupado. Falo assim, você me perdoou mesmo? Às vezes eu não consigo desfrutar do perdão de Deus. Já aconteceu isso contigo? Mas, Senhor, eu já cometi esse erro tantas vezes. Por que eu estou fazendo isso de novo? Eu estou achando que você não vai me perdoar mais. Oh, gloriosa graça de Deus, que me perdoa e que joga os meus pecados nas profundezas dos mares. E ele diz, eu nunca mais me lembrarei das suas maldades, dos teus pecados. Que coisa tremenda. Você quer esse poder para você? Você quer desfrutar desse poder que perdoa aquilo que era o teu passado? Quando Jesus morreu, uma das últimas palavras, ele disse, ele está consumado, totalmente pago. É o que ele disse. Então, amados, é só você perceber isso. Não é um grande alívio quando você tem uma dívida e daí vem o tempo, o carinho de pago sobre a promissória? Foi isso que Jesus fez na cruz. Ele pagou completamente por cada pecado que você cometeu. Jesus fez isso por amor. Deus fez isso por amor. Isso é um fato. Jesus cancelou tudo na cruz. Todo o seu pecado. Oh, glória! Se eu tivesse lá na igreja, eu ia dizer para você, dá um amém aí, bem grande, bem grande. Né? Aleluia! E louvado seja o Senhor. Aleluia! Todo o meu pecado cancelado na cruz por causa de um poder que não é meu. Eu não posso fazer nada por mim, mas Ele pode fazer todas as coisas. E por causa desse poder, tudo que era passado tem que ficar no passado. E ele garante que eu posso ter uma mudança. Veja que está escrito em Romanos 8:1. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas em Cristo Jesus. Jesus foi crucificado para que você não fique se crucificando. Lembre-se disso. O diabo vai dizer para você, você é um miserável pecador, você não merece, você não serve, você não presta. Não é verdade. Tudo isso é verdade. Eu sei que sou um pecador, que eu não mereço, sou um miserável, tudo isso. Mas Jesus, então, ele olha para mim e diz, você é um pecador remido. Pelo meu sangue, eu comprei você, você é meu. E tudo aquilo que, porventura, existia como cobrança de dívida, eu cancelo tudo para que você possa viver algo novo. O diabo vai querer continuar lembrando você, mas não permita que isso aconteça. Desfrute da graça de Deus que está em Cristo Jesus. Terceira lição, olha que coisa tremenda. Terceira lição, eu preciso querer o poder que pode me dar vitória em meio às lutas. Poder bom esse, não é? Poder que chega para mim naqueles momentos difíceis da vida. Nós estamos falando agora há pouco sobre a Covid, tantas perdas do Covid ou outras perdas além da Covid também, dias difíceis de tristeza, de luto. E aí, como é que eu como é que eu consigo passar por isso, vivenciar isso? Bom, eu tenho poder à minha disposição, mas eu preciso querer esse poder, que me dá vitória em meio às lutas. Quando eu estou encurralado, eu preciso focar numa saída. Você já se sentiu assim? Encurralado, sem saber para onde ir? Para onde eu vou? E agora, Senhor? E agora? O que eu faço da minha vida? Já aconteceu comigo várias vezes. Algumas vezes eu tentei arrumar a saída por mim mesmo. E aconteceu que, ao tentar fazer isso, eu acabei entrando num buraco ainda muito maior. Somente quando a gente busca a presença de Deus, a gente foca na saída correta, na saída certa, é que as coisas começam a acontecer de fato, de verdade, em conformidade com a vontade do Senhor. A Bíblia diz para a gente assim, olha, sobre o poder que nós temos, né? Buscar esse poder das vitórias. A Bíblia diz, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Mais uma vez, se estivesse lá na igreja, eu podia falar para você assim, quem está
a Sandra já passou por um momento de tribulação aí. Com certeza não ia ficar sozinho, não, né? Você ia levantar a mão, às vezes falar assim, pastor, estou levantando as duas mãos aqui, ó. Se pudesse levantar, a coisa está feia aqui, pastor, a coisa está difícil. Mas será a tribulação que vai nos separar do amor de Deus? Será a angústia? A angústia, irmãos, que coisa triste. Sentir angústia, aquele peso na alma, aquele negócio que você, às vezes, acorda de manhãzinha, levanta pela manhã já angustiado e às vezes a gente não sabe nem de onde está vindo aquele negócio. Será que essa angústia vai nos separar do amor de Deus, do poder que Ele tem para a gente? A perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? O apóstolo Paulo diz, a resposta, no verso 17, ele fala, em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Oh, glória! Somos mais que vencedores em Cristo, porque Ele nos amou, não é? Por aquele que nos amou, nós temos vitória sobre todas essas coisas. Então, Ele nos dá poder para vencer. Como é que está sendo a sua vida aí no dia a dia? Está vencendo? Está conseguindo seguir adiante? Está conseguindo continuando? Ou as lutas estão parando você? O cansaço tem tomado conta da tua vida de uma tal forma que o poder de Deus está ficando de lado. E você não está conseguindo usufruir desse poder. O que você está precisando hoje para que você desfrute desse poder, para que você possa ter vitória em meio às lutas? Eu sei que você está passando por alguma luta. Eu sei disso. Cada um de nós passamos por lutas. Eu sei disso. Umas mais fortes e pesadas, outras mais leves, mas não deixam de ser lutas. É luta no casamento, é luta com o filho, é luta com as finanças, é luta com a saúde, é luta com os queridos que estamos perdendo. Tantas lutas, irmãos. Mas uma coisa é certa, em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Quando nós usufruímos desse poder de Deus que está à nossa disposição. Filipenses 4,13 diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me faz forte. Colossenses 3,1 diz, portanto, se fosses ressuscitados, olha aí, eu e você já nascemos de novo. Nós temos vida em Cristo. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Você quer ter poder para viver e vencer as vitórias, ter vitória em meio às lutas? Busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. É lá que tem tudo que você precisa. Buscai as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. E às vezes a gente fica tão preso às coisas dessa vida, meu amado. Queria dizer para você, fica preso não. Larga, deixa essas coisas que porventura estão atrapalhando você usufruir do poder que pode te dar vitória. O apóstolo Paulo, ele conseguiu fazer isso. Em Gálatas 2, 19 e 20, na verdade é um texto longo, né? Ele diz, estou crucificado como Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Devia ter colocado o texto todo, né? Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu que vivo. Opa, houve uma troca aqui. Perceberam? Paulo diz, eu tenho um poder à minha disposição. Então eu sei que se eu, Paulo, continuar vivendo, eu não vou desfrutar desse poder. Se eu, Paulo, continuar no comando, eu não vou conseguir fazer com que esse poder seja real e evidente na minha vida. Se eu, Paulo, continuar no comando, eu vou perder uma bênção enorme, que é o poder de Deus que está à minha disposição para que eu possa vencer as lutas. Então, eu, Paulo, faço o seguinte, eu, Paulo, morro, eu me crucifico para mim mesmo, para que o Senhor possa viver em mim e através de mim. Então, já não sou eu quem vive, ele diz, mas Cristo vive em mim. Deixa eu perguntar para você, foi a pergunta que eu fiz ao meu coração. Dorival, quem é que está vivendo? Quem é que está dando as cartas hoje? Quem de fato está vivendo aí na sua vida? É o Espírito Santo de Deus? É o próprio Deus? Ou você continua no comando, achando que pode fazer as coisas melhor? Não pode não, meu querido. Eu já tentei, viu? Já tentei. Esses meus mais de 40 anos de vida cristã, já tentei muitas vezes fazer melhor do que Deus. E sabe o que aconteceu? Ele fala, eu me lasquei. Lasquei-me todo. Tentando fazer algo que só Deus podia fazer. E Ele está dando esse poder para você ter vitória quando as lutas chegarem. Bom, e a última lição que nós temos para hoje, amados, eu preciso querer o poder que pode trazer uma mudança permanente.
Quando a gente fala sobre mudança, sobre transformação, a gente está falando de algo que é para ficar para sempre. Nós estamos falando de algo que o Senhor deseja que seja visto em nós o tempo todo. Mas, às vezes, nós estamos fazendo, a gente chama de algo paliativo, né? A gente faz as coisas só para o momento, né? E é interessante. Aqui na minha casa, às vezes, a gente brinca aqui, né? Essa porta aqui, tem uma porta aqui atrás, pintada de branco, né? E eu passei um fundo nela. Eu comprei a tinta para pintar. A tinta que eu comprei é totalmente diferente do branco. O branco que está ali é um fundo só que eu dei na porta, né? E aí eu falei assim, bom, já já eu arrumo essa porta, logo eu vou pintar essa porta. Já faz anos que está branco. A tinta até endureceu. Sabe disso? Estava olhando a tinta lá fora, nossa, perdi o galão de tinta, né, que era para pintar essa porta que está aqui. E aí a gente acostuma com aquilo que foi feito, ele vai assim, dá uma remediada no problema, né? Ah, não está tão feio, já está branquinho aí, ó. Se eu não falasse para você, você não ia saber que isso é só um fundo na porta, né? Mas é a realidade. Às vezes a gente só a gente fala remedeia, nem sei se tem essa palavra, né? Mas a gente dá faz aquele paliativo. O Senhor quer ver mudanças permanentes. Quem está unido a Cristo, 1 Coríntios 5,17, 2 Coríntios 5,17, diz que é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho, já chegou o que é novo. Então, essa é a realidade do Filho de Deus, que Deus quer ver em nós, tudo novo, verdadeiramente novo, uma transformação de vida, algo que faça diferença no nosso caminhar. Bom, eu não sei se você tem vivenciado o novo de Deus na tua vida, se você continua preso ao teu passado, se você não está desfrutando das vitórias no meio das lutas, eu não sei. Mas eu quero dizer para você que o poder de Deus, que foi usado em Cristo Jesus para ressuscitá-lo dentre os mortos, esse poder imensurável, esse poder tremendo, está à sua disposição para que você mude e a sua mudança permaneça todos os dias. Claro que não vai ser sem lutas, claro que não vai ser sem dificuldades. A gente tem que criar novos hábitos, a gente tem que mudar muita coisa, mas o poder que eu e você temos é para fazer com que isso seja permanente na minha vida e na sua. Nascer de novo significa começar de novo, não é virar a página, é receber a nova vida. E é só o poder de Deus que faz isso. Eu não estou virando a página, não, está começando do zero mesmo, tudo novo, livro novo, vida nova. Você já nasceu de novo? Que boa pergunta, não é? Aí você fala assim, pastor, eu já nasci de novo faz muitos anos. Eu já tenho mais de 40 anos de crente. Você já se entregou completamente para ele? Opa! Agora mudou um pouquinho aí a pergunta. Você já se entregou completamente para ele? Uma coisa é você ter Jesus como o teu Salvador. Se você creu em Jesus como teu Salvador, você é um salvo em Jesus, pelo trabalho de Cristo na cruz do Calvário, pela morte e ressurreição dele, você é filho de Deus e você está indo para o céu. Um dia estaremos juntos para sempre, se você o tem como Salvador. Mas eu queria dizer para você, você o tem como Senhor? É outra história, não é? Ter a Jesus como Senhor faz toda a diferença. E, amados, eu não estou aqui dizendo para você que eu sou um cara, não é isso não, pelo contrário. Eu estou aqui dizendo para você que eu luto com esse negócio do senhorio de Cristo na minha vida. Quando o meu eu, né, quiser subir, né? Tem aquela canção que fala, tantas vezes o meu eu quer se manifestar e aparecer, fala, Senhor, me ajuda. E muitas vezes é o meu eu que aparece, não é o Senhor. Então, o que eu digo para você é, você já se entregou completamente a Ele para que Ele possa te abençoar e dirigir a tua vida? Entregar a vida a Jesus e tê-lo como Salvador da vida, isso é apenas o começo, o ponto de partida. Porque se você quer a vida mudada de modo permanente, você vai ter que obedecer. Vai ter que viver uma vida de obediência. E é o poder do Espírito Santo que vai te ajudar a vivenciar isso. Então, sem o poder de Deus, sem o poder do Espírito Santo na minha vida e na sua, a gente não vai conseguir vivenciar essa mudança de vida. Então, eu queria deixar isso com você. Não é? Nascer de novo é só o começo. Mudar de vida, transformar a vida, é o próximo passo da caminhada.
é a nova história sendo escrita a partir da ressurreição de Cristo, que através dela eu e você também temos vida. É a partir dali que tudo começa. Uma nova história. Uma nova história Deus tem para mim. E Ele tem para você também. Permita que ele pegue a caneta da tua vida e escreva essa nova história. Né? Para que você possa desfrutar, realmente, usufruir do poder dele na sua vida. O apóstolo Paulo ensinou o que deve ser feito. Ele disse, tudo que eu quero é conhecer a Cristo. Se você quer esse poder transformador de Deus na tua vida, você precisa conhecer a Cristo. Eu pergunto para você aqui, quantos conhecem o presidente Bolsonaro? Talvez você, eu não estou vendo você, a grande maioria eu não estou vendo aqui. Talvez você vai dizer assim, pastor, eu conheço, pastor. Eu também conheço o Bolsonaro, mas eu conheço só de vê-lo, de ouvir falar dele. É um conhecimento superficial, é um conhecimento supérfluo, um conhecimento que, na verdade, não faz diferença. Eu o conheço da televisão. Alguns até conhecem quando ele passou por aqui em Araçatuba, foi lá e viu ele na avenida. Aí eu conheço. Eu quero dizer para você que conhecer a Cristo não é conhecer de vista. Conhecer a Cristo é conhecer de andar com Ele, de viver com Ele, e viver os dias bons e os dias maus. Porque existem dias bons e existem dias maus na vida do cristão. Mas aí conhecer a Cristo me faz eu ter esse poder para passar por todos esses dias, dando glória a Deus, glorificando o nome dele. Que apesar disso, ainda que eu olho lá e eu não tenho visto, não estou vendo, a vide não está dando o seu fruto, não há gado lá no pasto, no curral, a oliveira está mentindo, ou seja, não deu o que devia acontecer para ter o óleo, o azeite. As coisas são assim. E aí o profeta diz assim, eu olharei para o Deus da minha salvação. Ainda que as coisas não aconteçam como eu gostaria, eu olharei para o Deus da minha salvação. E é isso que o Senhor deseja para você e para mim. Então, conheça a Cristo. E aí eu queria desafiar a você, porque é um desafio para mim. Sinta o poder dele na tua vida. A sua parte é conhecer a Cristo. Fazendo isso, você vai sentir o poder da ressurreição. O poder que gera mudança de vida. É isso que acontece. E para finalizar, amados, eu quero terminar com Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Esse versículo faz uma diferença enorme na minha vida. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, olha aí, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o apóstolo Paulo de novo aqui. Né? Portanto, irmãos, eu rogo, eu peço que vocês se ofereçam em sacrifício. O Senhor não está querendo nada forçado, não, mas aqui é se oferecer mesmo. Né? Eu gosto daquela, eis-me aqui, outra vez, né? E outra vez, eu não sei quantas vezes eu vou precisar chegar, Senhor, eis-me aqui outra vez, diante de ti, traga o meu coração. Se eu preciso fazer isso hoje, faça. Vá lá na presença dele. Fala com ele, se ofereça em sacrifício vivo. E aí diz, santo, de forma separada para ele, você se separa para ele, porque ser santo é exatamente isso. Santo é igual a separado para Deus. É isso que significa ser santo. E aí você vai agradar a Deus. E você vai prestar um culto que é racional. Não quer dizer que não tem emoção no servir a Deus, não é isso. Mas você precisa fazer isso sabendo o que está fazendo da forma certa. É um culto pensado, né? E intelecto usado para ele, para servir. Transforme-se pela renovação da sua mente. E você vai experimentar ali a vontade dele. E a vontade dele para você, para mim, é que eu e você tenhamos vidas transformadas. Nosso trabalho como igreja nos últimos tempos tem sido vida na vida, não é? Discipular o outro. O que você está passando para o outro? Ou o que você está recebendo do outro? Lembre-se, a responsabilidade. Vida na vida, é aquilo que você vive. Se você tem uma vida transformada, o outro vai ver isso também. Não é? Vai querer ser transformado como você.
Então, vida na vida, irmãos, para que Deus nos abençoe, para que o poder dele seja visivelmente evidenciado na nossa forma de lidar com as coisas de Deus no caminhar do dia a dia. Deus abençoe o teu coração. Essa é a palavra que eu tinha para você hoje. Que você, de fato, queira usufruir do poder transformador de Deus em Cristo Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.